Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, tanto os irmãos que estão aqui me assistindo, quanto as pessoas que vão me assistir posteriormente em casa. Esse vídeo que está no meu Facebook também pode ser assistido no YouTube. Peço a você que se inscreva lá no canal Ica Messejana, ICA Messejana, com 2 S's. E tem outros vídeos das pregações, enfim, de coisas do culto aqui da igreja. Para quem quiser se inscrever, é só colocar lá, bater o mouse lá no inscrever, ativa o sininho para receber as informações. Só para você, a gente não quer ganhar nada com esse sentido de ganhar remuneração do YouTube, nada disso. A gente quer somente divulgar a palavra de Deus. Eu estou fazendo uma série de reflexões sobre os 10 mandamentos, mas hoje eu vou usar o recurso montaniano, o recurso do meu irmão Montanha, Charles Montanha. Vou fazer um parêntese de 40 a 45 minutos, não é? Porque quando a gente conversa com o Montanha, toda vida que você for conversar com ele, ele pedir fazer um parêntese, é 40 minutos para ele falar. Então eu vou fazer um parêntese hoje aqui, para trazer uma palavra que eu trouxe no nosso culto de cura e libertação, que acontece às terças-feiras, às 15 horas, na nossa congregação da Ica Sul, fica ali na Sapiranga. E é uma palavra que eu acredito que vai ser restauradora para a vida de muitas pessoas que aqui estão. Eu vou falar sobre trauma, restauração e restituição. Eu não sou psicólogo, minha formação é filosofia e teologia, mas lendo a palavra de Deus, a gente aprende muita coisa sobre cura da alma, da vida das pessoas. E essa reflexão tem esse objetivo de falar sobre trauma, restauração e restituição. Me ajuda hoje, que eu estou sentindo. Que essa câmera aqui, quando eu ligo, aí apaga o relógio. Eu não sei que horas. Obrigado. Muito bem. O que é um trauma? O trauma é o conjunto das perturbações causadas subitamente por um agente físico ou emocional. E a causa de um trauma pode ser um acidente, ou pode ser por um ato voluntário de violência. A palavra trauma, em português, ela é uma transliteração da palavra grega, que tem o mesmo som no grego. Trauma é trauma. E o significado da palavra é ferida. Mas não uma ferida qualquer. Trauma é uma ferida forte o suficiente para mudar toda a rota de vida de uma pessoa. Então preste atenção no que nós vamos conversar aqui nessa noite. Trauma é uma ferida forte o suficiente e que é capaz de, por causa da sua força, mudar toda a rota de vida de uma pessoa. E nessa noite nós vamos meditar sobre trauma, restauração e restituição. E vamos fazer isso usando a história da vida de um homem do Antigo Testamento.
Embora, escutem bem, uma história de vida não pode ser considerada isolada para se formar uma doutrina. Porque se assim nós fizermos, nós vamos usar o adultério de Davi para a gente justificar o adultério de quem quer que seja. Mas nessa história que nós vamos meditar, existem elementos de cura, de restauração e doutrinários que estão presentes em outras situações e em outros princípios da palavra de Deus. Por isso, nós vamos ver essa história com esse sentimento, porque, vejam bem, a história da vida de ninguém pode ser considerada base doutrinária. Base doutrinária é o contexto da palavra de Deus como um todo. E nós vamos aqui na história de um rapaz do Antigo Testamento chamado, é um nome diferente, que você certamente, se não tiver familiaridade com a palavra de Deus, você nunca ouviu, o nome é Mefibosete. Como é o nome do rapaz? Mefibosete. Certamente ele devia ter um apelido, porque o nome dele era muito grande, né? Mas o nome dele é Mefibosete. Então nós vamos trabalhar na história desse rapaz para nós entendermos esse processo do trauma, da restauração e da restituição. E em primeiro lugar, o que é que a gente vê aqui na palavra de Deus, a partir da história desse moço? É que a primeira vida de cada ser humano é um suspiro de esperança. A primeira vida de cada ser humano é um suspiro de esperança. Mefibosete era filho de Jonatas. E Jonatas era filho de Saul, o rei de Israel de então. Jonatas era o herdeiro legítimo do trono de Israel, porque ele era filho de Saul. Mas Jonatas, pai de Mefibosete, logo cedo ele soube que ele não seria o rei de Israel. E quem seria o rei de Israel seria o seu amigo Davi. Davi tinha mais ou menos a idade de Jonatas. E ele chamava Jonatas de cunhado, porque se casou com a irmã de Jonatas, a Mical. Jonatas não ficou inimigo de Davi, porque Davi iria assumir o trono. E esses dois rapazes, eles se tornaram, na história das Sagradas Escrituras, a descrição da melhor amizade que se tem notícia nas páginas sagradas. Davi amou a Jonatas com a sua própria alma, e Jonatas amou a Davi com a sua própria alma. Uma amizade forte, uma amizade honesta, uma amizade sincera. E num momento determinado eles fizeram um grande pacto, um pacto de compadres. E o pacto foi o seguinte: quem morresse, o que ficasse vivo, cuidaria da família do que estivesse morto. Jonatas se tornou padrinho da família de Davi,
E Davi se tornou o padrinho da família de Jonatas. E nós vamos precisar aqui ler alguns textos das Escrituras para os irmãos acompanharem comigo toda a história. Portanto, se você trouxe a sua Bíblia, você vai abrir em 1 Samuel capítulo 20, versículo 4. Se você não trouxe, fique do lado de um crente. 1 Samuel capítulo 20, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: disse Jonatas a Davi: o que desejas que eu te faça? Respondeu Davi a Jonatas: eis que amanhã é lua nova, e eu deveria sentar-me com o rei para comer. Porém deixe-me ir, e esconder-me-ei no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a parentela. Se ele disser: está bem, então teu servo tem paz. Porém, se ele muito se indignar, fica sabendo que ele já está resolvido a praticar o mal contra mim. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. E se, porém, há culpa em mim, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Ao que respondeu Jonatas: longe de ti tal coisa. Se eu soubesse que meu pai estava resolvido a trazer o mal sobre ti, não te descobriria eu? Perguntou, pois, Davi a Jonatas: quem me fará saber? Se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: vem, e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, se houver coisa favorável para Davi, eu não enviarei a ti e não te farei saber? O Senhor faça assim a Jonatas e outro tanto, se querendo meu pai fazer-te mal, eu não te fizer saber e não te deixar partir para ires em paz, e o Senhor seja contigo assim como foi com meu pai, e não somente usarás para comigo, enquanto viver da benevolência do Senhor, para que não morra, como também não cortarás nunca da minha casa a tua benevolência, nem ainda quando o Senhor tiver desarraigado da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Então Jonatas fez Davi jurar de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. O que foi que aconteceu? Davi era um garoto e Saul já era rei de Israel. E numa das guerras dos israelitas contra os filisteus, que eram seus inimigos históricos, Davi passou na casa do seu pai, e o seu pai mandou que ele fosse levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Quando ele foi no caminho, chegou lá, viu de um lado o exército de Israel, do outro lado o exército dos filisteus, um de frente para o outro, sem que ninguém guerreasse. Ele perguntou: o que está acontecendo? Que parada é essa? E aí disseram a ele: está vendo aquele homem grande do outro lado? Chama-se Golias. Ele é o gigante, é o campeão do lado dos filisteus. E ele está desafiando qualquer um entre nós aqui que vá lá brigar com ele, que vá lá lutar com ele. E o que for lutar com ele, o que vencer, esse vencerá a guerra. E Davi olhou e disse: por que vocês não vão? Ele disse: porque ninguém tem coragem de enfrentar Golias. E Davi então disse: eu vou. E ele era um garoto. E aí, digamos assim, na empolgação da sua idade, ele foi, pegou a sua funda, uma espécie de bodoca, uma espécie de baladeira, uma espécie de estilingue, e aí deu uma palavra contra Golias, e Golias veio na direção dele. Havia no elmo, no capacete de Golias, um espaço vazio, e Davi era bom de mira, que ele já era pastor de ovelhas no campo, já tinha matado um urso. Mataram com Davi, matou o urso, matou o leão. E aí quando chegou diante do Golias, ele viu aquela brecha na cabeça e acertou a cabeça do gigante. Aquele homem caiu por terra, e quando caiu, Davi correu para cima, pegou a sua própria espada e cortou a sua cabeça. E aí Davi ficou amigo do rei, porque quem faz uma coisa dessas fica amigo do rei.
E Saul chamou Davi para casa. Quando chegou em casa, Davi conheceu a família de Saul, ficou amigo próximo de Jonatas, se enamorou de Mical, a filha do rei. E aí Saul, vendo que Davi era bom para a batalha, um dia mandou Davi para uma guerra e Davi foi. E quando voltou, Davi tinha dizimado os inimigos. Davi era bom de matar as pessoas. E quando Davi voltou, começou a torcida. Juntaram-se a Searamô e a Tuf. Juntaram-se as duas torcidas, vestiram o uniforme, todo mundo vestiu o uniforme branco, nem tricolor, nem alvinegro, todo mundo de roupa branca, e começaram a cantar: Saul venceu milhares e Davi venceu 10 milhares. Saul venceu milhares e Davi venceu 10 milhares. E todo mundo cantando, e o som entrou no palácio, e Davi escutou que ele só tinha vencido milhares e que Davi tinha vencido 10 milhares. Ele começou a ficar com ciúme de Davi. E esse texto que nós acabamos de ler é o momento em que Davi chama Jonatas e diz: o teu pai não tem mais olhar de amor para comigo. Eu vou ter que me encontrar com ele, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou para minha terra, eu vou para Belém. E você vai lá e se encontrar com seu pai, e se ele perguntar por mim, pode ser que ele nem dê fé que eu esteja ausente. Pode ser que ele nem perceba que eu esteja ausente. Mas se ele perguntar, você diz que eu fui para Belém. Se ele disser que está tudo bem. Mas se ele fizer uma cara feia, você manda me avisar para eu me preparar, que ele vai mandar me matar. E Jonatas disse: eu quero fazer uma aliança com você. Se meu pai for matar você, ou se meu pai for fazer um bem a você, eu vou mandar avisar você. Jonatas ficou ao lado do cara que iria tirar dele o próprio rei. E Jonatas disse: eu só te peço uma coisa, Davi, que tu não tires a tua benevolência da minha casa quando tu assumires o reino. Olha para a minha família. E Jonatas se preocupou naquele instante com seus filhos, porque ele tinha 3 filhos. E eu contei essa história toda para dizer isso, que a primeira vida de cada ser humano é um suspiro de esperança. Todo mundo aqui nasceu, vou dizer uma coisa que ninguém sabia. Todo mundo aqui nasceu um bebezinho. Você sabia disso? E alguém, quando olhou para você como um bebezinho, nutriu e suspirou de alegria, de esperança. Deixa eu dizer para você, alguém um dia disse: eu daria a minha vida por esse menino ou por essa menina. Você quer ver? Quantos pais que aqui estão, ou quantas mães que aqui estão, um dia pensaram: eu daria facilmente a minha vida pelo meu filho ou pela minha filha? Quem já pensou isso, por favor, fique em pé. Se você é filho e você está aqui, veja seu pai ou veja sua mãe em pé. Muito obrigado, pode sentar. Sabe quando é que a gente vê isso com mais força? Quando o casal se separa. Quando o casal se separa, aí bota a foto do cara com o filho, com os filhos, a mulher com o filho, com os filhos. E qual é a notícia? Aqui é minha vida. Ou seja, eu quero mandar dizer para o outro que acabou, mas é meu filho, minha filha, é minha vida, eu faço tudo por ele, por eles, faço tudo, aqui é minha vida, eu sou capaz de dar o meu coração. Todo mundo, um dia foi suspiro de alegria ou esperança para alguém. Ninguém no mundo pode dizer assim: eu nasci e ninguém se alegrou. Mentira. Um dia você foi um bebê, antes de se tornar um monstro. Porque todo monstro um dia foi um bebê. Ah, minha mãe não me quis, eu já descobri que a minha mãe quis me abortar. Mas você teve uma tia que disse: pô, me dê a menina que eu quero. Ou não? Ai, pastor Palhano, meu pai me fez na minha mãe e foi-se embora, mas a sua mãe não lhe criou. Pastor Palhano, nem meu pai nem minha mãe me quiseram, mas não teve uma avó que lhe criou.
pois nem minha mãe, nem minha avó, e nem o meu pai. Então, meu amigo, o seu nome é Mowgli, o menino lobo. E nem o Mowgli pode reclamar, porque as lobas cuidaram dele. E nem o Tarzan pode reclamar, porque largaram ele na selva, porque as gorilas olharam para o Tarzan e disseram: que menino lindo. Portanto, a minha palavra para você nessa noite é que você, em algum momento, foi um motivo de alegria para alguém. Um tio, uma tia, uma madrinha, um padrinho, um avô, um amigo. Alguém olhou e disse: se você não quer, me dê. A minha vida e a sua vida, em algum momento, foram objeto de celebração, foram objeto de renovo, foram objeto de mudança de vida, e alguém daria a vida por nós. Tem um irmão que trabalha conosco aqui na igreja fazendo serviços, prestação de serviço conosco, ele é pedreiro, irmão Almir, por quem eu tenho muito carinho. E ele cuida de um neto, que a filha dele é muito comum aqui no Ceará. A moça engravida, ela não sabe como aquilo aconteceu. Ela chega e diz: eu não sei como foi que aconteceu. Aí ela engravida, não tem coragem de criar o menino, bota para a mãe criar. Pois é, esse irmão Almir, ele cria um neto, que é filho de uma filha dele, não tem nada a ver com isso não, só vou contando a história. É filho de uma filha dele que engravidou do menino, não quis o menino, ele criou, o menino chama ele de vô e a mulher dele de mãe. E a mãe dele ele chama pelo nome. E aí eu digo assim: irmão Almir, você seria capaz de dar um rim para o seu neto? Ele disse: sem nem pestanejar, pastor Palhano, porque eu tenho 2. Eu digo: que você daria um rim para sua mulher? Isso também. Eu digo: agora eu vou mais fundo, irmão Almir. Você seria capaz de, se seu neto tivesse um problema no coração e fosse detectado que ele precisa fazer um transplante, o médico olhasse para você e dissesse: seu Almir, eu quero fazer um exame de sangue no senhor, e fizesse o exame e dissesse: seu Almir, a única pessoa que existe no mundo compatível, que tem um coração compatível para a doação para o seu neto é você. O que você faria, Almir? Eu disse: pode arrancar do meu peito o coração e dar para o menino. Aí eu perguntei: e para sua mulher? Ele disse: e como é que eu ia viver? É que nem uma irmã que fez uma tatuagem no braço, botou o nome do filho no lado e botou da filha do outro. Eu digo: e do marido? Não, mas ué, não é para sempre não, seu casamento? Eu digo: então bote, irmão, tatuei também no marido. Não, mas e se não der certo? Você está pensando em não dar certo? E se ele morrer? O marido teve vida com você, tem 2 filhos em você? E aí agora, pastor, faça. A maior de todas, você não inventou de fazer dos filhos? A sua vida, irmãozinho. Irmãozinho, é lindo no meu coração. Um dia, Zé, alguém olhou para você e disse assim: eu amo esse menino. Que bebê lindo. Nasceu forte. Alguém pensou: esse menino vai fazer diferença na história. Um dia, alguém olhou para a Cat e disse: que linda que essa menina é. Irmãos, a Cat desse também o calculo quando ela nasceu. Mas um dia alguém olhou para ela e disse: eu dou a minha vida por essa menina. A sua vida, irmão, em algum momento ela foi preciosa para alguém. A sua primeira vida, ela foi um suspiro de esperança. E eu espero que isso cure você, para que você não fique imaginando que ninguém nunca amou você. Eu sou assim porque ninguém nunca me amou. Deixe de ser tolo, deixe de ser tola. Se você não tivesse recebido amor, nem aqui você estaria. Alguém amou você? Diga comigo: alguém me amou.
Em segundo lugar, o passar da vida faz as coisas acontecerem. A gente nasce, alguém tem esperança conosco, mas o passar da vida faz as coisas acontecerem. E na vida de Mefibosete, algumas coisas aconteceram. Ele perdeu de uma única tacada o pai e o avô. Além disso, perdeu os tios, mortos numa batalha contra os inimigos filisteus. Por favor, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 31. Leia esse texto. A partir do versículo de número 1. 1 Samuel 31, a partir do versículo 1 diz assim as Sagradas Escrituras: Ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente, pelo que disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com a tua espada, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada do seu escudeiro e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com Saul. Assim morreram juntamente naquele dia Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus homens. Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale e os que estavam além do Jordão viram que os homens de Israel tinham fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nas suas cidades. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de 2 traumas. Estamos diante de um trauma familiar e de um trauma emocional. O trauma familiar que Mefibosete, ele tinha 5 anos quando isso aconteceu. Ele teve um trauma familiar. Ele perdeu o pai, o avô e os tios. Ele perdeu os homens da família. Mas ele também teve um trauma emocional. Porque perdendo o seu avô, que era o rei, perdendo o seu pai, que era o príncipe sucessor do reinado de Israel, ele, Mefibosete, jamais recuperaria a condição de filho do rei. Quantos aqui passaram por traumas familiares? Você já passou? Você já passou por traumas emocionais? Você acha que você é a única pessoa no mundo que passou por isso? Você já perdeu seu avô, seu pai, seu tio num acidente só? Não? Então você está longe de conhecer o que é um verdadeiro cara. Você já teve a sensação de que nunca mais você vai ter algo de volta? Pois foi isso que aconteceu com o Mefibosete. Nunca mais ele seria príncipe em Israel. Mas como desgraça pouco é bobagem. Quando os filisteus chegaram no lugar onde Jonatas morava, a informação chegou para a sua família. E uma babá que cuidava de Mefibosete, ela pegou o menino no colo para fugir. E do que ela foi correndo com o menino, ela derrubou o menino no chão. E o acidente foi tão grave, foi tão traumático, que Mefibosete quebrou os pés, quebrou as pernas
e ficou aleijado, preste atenção, pelo resto da sua vida. Ele não ficou aleijado de caxingar com a perna, não, irmão. Ele ficou aleijado como o filho de Ragnar. Ele ficou rastejando pelo chão como uma minhoca, porque não tinha força nas pernas para se levantar. E isso está escrito em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, que diz: ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Este era da idade de 5 anos, quando chegaram em Jezreel as novas a respeito de Saul e Jonatas, pelo que a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, o menino caiu e ficou aleijado. E o nome do menino é Mefibosete. Mefibosete havia sofrido um trauma familiar, um trauma emocional, mas agora ele sofre um trauma físico e um trauma espiritual. O trauma físico porque foi um grave acidente. Uma pessoa que queria muito bem aquele menino que era sua babá. E querendo salvar o garoto da morte, para que o menino não fosse morto à espada pelos filisteus, ela corre e em algum momento ela tropeça e cai. E quando o menino cai, o menino de 5 anos, ele se machuca de tal forma que as pernas ficam aleijadas e ele vira uma minhoca que rasteja. Aqui foi um acidente. Mas quantas pessoas, escutem bem, eu falei que trauma pode vir de um acidente ou de uma violência. Mefibosete ficou traumatizado por um acidente. E quantas pessoas, irmãos, ficam traumatizadas por uma violência? Por uma violência física, por uma violência emocional, por uma violência sexual. Violência essa que aleja e compromete os movimentos da pessoa por toda a vida. Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho muita dificuldade se eu disser para vocês que eu amo ou que eu vou amar um homem que fez alguma violência sexual com uma menina ou com um menino. Eu sinto os piores sentimentos por essa pessoa. Porque esse maldito, amaldiçoada seja a sua alma perpetuamente. Que se converta 1 minuto antes de morrer, para não experimentar os benefícios do Evangelho e que o seu juízo possa ser selado apenas pelo Deus eterno. Mas essa pessoa aleijou uma moça ou um rapaz pelo resto da vida. E eu, como pastor, conheço histórias sórdidas de violência física que comprometem o espiritual. A violência espiritual que Mefibosete recebeu ficou pelo sentimento que dominou o seu coração. Ele perdeu o avô, o pai, os tios, a casa do rei. Perdeu o movimento das pernas. Teve que fugir. E quando ele cresceu, certamente ele pensou: Deus esqueceu de mim. Mefibosete foi traumatizado familiarmente, foi traumatizado emocionalmente, foi traumatizado espiritualmente, foi traumatizado fisicamente.
Mas em terceiro lugar, o Senhor Deus eterno, Ele mexe as peças no tabuleiro da vida e levanta pessoas para redimir os traumatizados. E essa é a boa notícia que eu quero lhe dar. O Senhor Deus tem preferência pelos traumatizados. Ele tem um carinho maior pelos traumatizados. E estava nas mãos de alguém redimir a vida de Mefibosete. Em 2 Samuel, por favor, leia esse texto comigo. Eu vou tentar ler esse texto. Eu já tentei ler esse texto umas 4 vezes. Eu vou tentar ler hoje como homem. Porque o homem não chora. 2 Samuel capítulo 9. A partir do versículo 1 diz assim: Disse Davi: Resta ainda alguém da casa de Saul para que use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: Tu és Ziba? Respondeu ele: Teu servo. Prosseguiu o rei: Não há ainda alguém na casa de Saul para que eu possa usar com ele a benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Há ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: Onde ele está? Respondeu Ziba ao rei: Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi: Mefibosete? Respondeu ele: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: O que é o teu servo? Para teres olhado para um cão morto, como eu. Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá sempre à minha mesa, disse o rei. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Respondeu Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará ele. E disse o rei: Quanto a Mefibosete, comerá a minha mesa como um dos meus filhos. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era ele aleijado dos 2 pés. Um aleijado, traumatizado, morando num lugar chamado
Lodebar, que significa seco, sem pasto. Lodebar era um lugar onde todos eram doentes e mendigos. E o príncipe, neto de Saul, estava no meio dos mendigos, em meio aos doentes, dizendo: eu sou um cão morto. E Mefibosete poderia ter ódio de Davi, porque foi a ascensão de Davi ao trono que de alguma forma gerou todo o infortúnio da sua vida. Mas eu vou lhe dizer nessa noite: escute-me. Não se levante contra quem Deus levantou para te abençoar. Não amaldiçoe a sua alma se levantando contra quem Deus levantou para te resgatar, para te redimir, para te abençoar, para te salvar. Mefibosete não se levantou contra Davi. Se colocou como um cão morto diante do rei. Eu quero dizer a você que o Senhor Deus sempre levanta pessoas para redimir os traumatizados. Você pode passar por uma situação mais estúpida do mundo. O Senhor Deus sempre vai levantar alguém que vai dizer: não, chega, eu vou te dar o suporte. Eu vou te levar para minha casa. Eu vou pagar a tua conta. A atitude de Davi é como a atitude da graça de Deus sobre nós. O Senhor Deus sempre levanta no tabuleiro e mexe as peças, e você encontra alguém que vai restaurar a sua vida, que vai resgatar a sua vida. Não se levante contra essa pessoa. Não seja imbecil de dizer: não, ninguém presta. Não seja estúpido nem cretino, porque ainda existem Davis que prestam. Mas escute, mesmo quem redime pode, em algum momento, se equivocar e lhe julgar mal. A história da redenção não é uma história 100% confortável. Por favor, me acompanhe na leitura de 2 Samuel, capítulo 16. Do versículo 1 em diante, de 2 Samuel 16, diz assim: tendo Davi passado um pouco além do cume, eis que Ziba, lembra de Ziba? Estava lá atrás, que Davi disse: vai cuidar das coisas de Mefibosete. Ziba, o ajudante de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com Davi, com um par de jumentos abordados, quer dizer, os jumentos estavam prontos para serem montados. E sobre os jumentos 200 pães, 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E perguntou, pois, o rei a Ziba: que pretendes com essas coisas? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados do deserto beberem. Perguntou ainda o rei: e onde está Mefibosete, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que permanece em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que tudo quanto pertencia a Mefibosete agora é teu. Ao que Ziba, inclinando-se, disse: que eu ache graça e mercê aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Olha que coisa. Davi tinha ido para a guerra, e quando voltou da guerra encontra o servo de Mefibosete,
que era Ziba. E ele se encontra e Davi diz: para que são esses jumentos e toda essa mercadoria que você está trazendo? Ele disse: é para entregar para o rei. E Davi pergunta: e cadê Mefibosete? Por que ele não veio? E Ziba diz de forma mentirosa: não, ele ficou em casa. Ele foi para Jerusalém, sabe por quê? Porque ele ouviu dizer que vão restituir o reino a ele, vão tomar de ti o reino e vão devolver para ele. E Davi, irmãos, que era um homem prático para resolver as coisas: é assim? Não tem problema, pois então tudo que é dele agora será seu. E Davi se irou contra Mefibosete. Mas escute, o trauma pode comprometer algumas coisas na vida de uma pessoa, mas outras devem permanecer intactas. Algumas coisas o trauma não mexe, mas tem coisas que ele não pode mexer. Em 2 Samuel, capítulo 19, por favor, acompanhe comigo. É muito importante que você acompanhe. A partir do versículo 24. Segundo Samuel, capítulo 19, versículo 24, diz assim: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e ele não cuidara dos pés, nem fizera barba, nem lavara as suas vestes, desde o dia em que o rei saíra, até o dia em que o rei voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei lhe perguntou: por que não fostes comigo, Mefibosete? Respondeu ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: arrumarei um jumento para nele montar e ir me encontrar com o rei, porque eu sou coxo, eu sou aleijado. E ele acusou falsamente a mim diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem te parecer, pois toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. Contudo puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. E que direito mais tenho eu de clamar ainda ao rei? Ao que lhe respondeu o rei: porque falas ainda de teus negócios? Já disse que tu e Ziba reparti as terras. Então disse Mefibosete ao rei: deixe que Ziba fique com tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz para casa. Irmãos, quando Davi se encontra com Mefibosete, depois de ter escutado a notícia de que Mefibosete queria tomar novamente o reino, Davi pergunta para ele e diz: por que você não foi se encontrar comigo? Irmãos, no dia que Davi saiu para a guerra, Mefibosete não cortou mais as unhas dos seus pés, nem lavou mais as unhas dos seus pés, nem fez a sua barba, não tomou banho, não lavou as suas roupas. Ele disse: eu só vou fazer isso quando o rei voltar. E quando ele soube que o rei ia voltar, ele mandou amarrar a sela do animal para subir e se encontrar com o rei. E Ziba foi na frente e de forma mentirosa quis colocar Davi contra Mefibosete. E quando ele conta a história para Davi, Davi ainda testa Mefibosete e diz: pois eu vou dividir a tua parte com Ziba, tu não vai ficar mais com tudo, Mefibosete. Ele olha e diz: não, pode dar tudo para ele. A minha casa não tinha um homem que prestasse diante de ti. Tu és melhor do que qualquer homem na minha casa. Eu não tenho interesse nenhum. Para mim, eu só quero uma coisa: estar na presença do rei. O trauma mexeu com muita coisa em Mefibosete.
mas não conseguiu alcançar o seu caráter. Você já ouviu falar na história de Arthur Fleck? Quem já ouviu falar? Alguém conhece Arthur Fleck? Eu vou contar para você rapidamente a história de Arthur Fleck. É uma personagem de um filme do diretor Todd Phillips. E esse Arthur Fleck é um homem que sofreu na sua infância e na sua adolescência os piores traumas emocionais e físicos que uma criança pode sofrer. Ele não sabe quem era seu pai. Foi criado por uma mãe solteira. Puxava de uma perna. E tinha uma doença rara. Que quando ele estava emocionado para chorar, ele... ele só conseguia sorrir. E no filme que está em cartaz, que eu fiz questão de assistir, quando acabou o filme, deu vontade de dizer: para todo mundo aqui, o Coringa está errado. Você não precisa explodir hospitais de criança porque você foi uma criança mal cuidada. Você não precisa matar as pessoas e rir das pessoas morrendo porque você foi maltratado. As pessoas estão aplaudindo e dizendo: é isso mesmo, Coringa. Você se tornou mal porque fizeram mal a você. E eu queria, irmãos, apresentar ao Arthur Fleck. Eu queria encontrar com o Coringa e dizer: Coringa, deixa eu te contar a história de Mefibosete. Porque se você teve um trauma físico, ele também teve. Porque se você teve um trauma familiar, ele também teve. Porque se você teve um trauma emocional, ele também teve. Porque se você teve um trauma espiritual, ele também teve. Mas se isso transformou você nesse monstro que você foi para Gotham City, Mefibosete se tornou para nós um exemplo de que existe um Deus que tem poder para restaurar as nossas vidas e a nossa história. Mas o grande detalhe da história, eu ainda não terminei, vou lhe dizer. Aleluia. A vida de Mefibosete foi redimida, mas ele continuou aleijado até morrer. Porque redenção não significa restituição. Nunca será cantado nessa igreja. Eu vou só cantar para você saber qual é a música, mas nós nunca vamos cantar congregacionalmente e ninguém canta comigo. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Nós nunca vamos cantar. Porque redenção não quer dizer restituição. Você sabe por que você ainda não foi restaurado? Porque você quer restituição. Porque você quer o trono de volta. Você quer o trono de volta. Ah, e só vale se eu mandar, rei. Se eu não mandar de novo, não serve. Existem coisas, irmão, na sua vida. Preste bem atenção no que eu vou dizer nessa noite, que você nunca mais vai ter uma vez. Pastor Pagano, e a esperança, a restituição, vou dizer para você. Rua 24 de maio, entre 24 de maio e Cristão Gonçalves, aniversário do Rei de Deus. Então você entra aí em uma dessas TVs aí, Record não é? Rede TV,
Procura orar lá, um cara com um chapelão bem grande. Mundial do Poder de Deus. No Valdomiro, Santiago. Então tem outro canal aí, RT, Rede TV Internacional de TV, missionário R.R. Soares, Igreja Internacional, terminou em AL, vá lá, Universal, Mundial, Internacional, vá lá, é lá que vão restituir. O Evangelho lá, o Evangelho é para restaurar. E as pessoas estão desesperadas correndo atrás da restituição. Eu quero do mesmo jeito, muitas vezes não é nem para a glória de Deus. É só para passar na cara da sociedade. Está vendo? Eu perdi, mas eu ganhei de novo. Porque quem me viu na prova e não... Como é a música? O hino maldito? Quem me viu na prova e não me abençoou, vai... É uma música dessa maldita horrorosa. Aí que a benção para quê? Para esfregar na cara. Está vendo? Tem coisa, amigo, escute-me. Nunca mais você vai ter de novo. Pastor, para mim agora. É assim, irmão. Mefibosete podia fazer a campanha dos 314, 315, 318. Podia fazer a fogueira santa de Israel, da Palestina, do Egito, da Turquia, do Rio de Janeiro. Podia fazer o que fosse. Ele morreu aleijado. Mas o aleijão de Mefibosete foi que deu a ele a condição de se sentar na mesa do rei. O aleijão dele deu a ele a oportunidade de enxergar o mundo com outros olhos. Talvez se ele fosse curado das pedras, Davi olhar para ele e dizer: você não se dá mais minha vez. Você já viu que tem irmãos que perdem as coisas, passam por um trauma financeiro e aí fica desesperado querendo voltar a ser rico? Aí ele procura em todo canto. Do Rinodê ao... Aquele moço, não é o nome dele, que faz o coach aqui, Paulo Vieira. Todo canto ele vai querendo ser rico de novo. Aí ele faz segunda-feira no Rinodê, terça-feira vai no Paulo Vieira, quarta-feira vai no Universal, quinta-feira vai na outra, sexta-feira vai na Macumba, vai em todo canto ele vai diferente, ele vai porque ele quer o quê? Voltar, ele quer a restituição. Talvez por isso, amiga, a sua vida está derrotada. Porque você não entendeu o que significa a restauração. Mefibosete teve trauma perpétuo. Mas o aleijado foi o único que sentou à mesa do rei. Portanto, que caminho você quer? Você quer só restituição? Ótimo. Siga a sua vida e seja feliz. Mas se você quer restauração, o rei está aqui nessa noite. E ele quer restaurar a tua vida. Ele quer te levar para outras bases. Ele quer te levar para outras dimensões. É nisso que eu creio. E eu quero orar pela sua vida nessa noite. Porque eu sei que nessa noite, aqui neste lugar, irmãos, existem pessoas que o Senhor Deus quer restaurar. Pessoas que estão dizendo assim: mas eu perdi, eu tive trauma disso, daquilo. Não importa o tamanho do trauma que você teve. O que importa é o tamanho do rei que está aqui para curar você. Não importa o tamanho da dor que você sentiu familiar. Não importa o tamanho do trauma emocional, espiritual que você sofreu. Isso não me importa em absoluto. Eu não tenho a menor pretensão nem de saber qual foi. O que eu sei é que é o seguinte: o meu Redentor vive e ele por fim se levantará sobre a terra. E ele está nessa noite aqui neste lugar para abraçar a sua vida e para dizer assim: a partir de hoje, por toda a sua história, você se sentará na mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia! Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu quero convidar a você que precisa de restauração. Não fique desesperado pela restituição não, porque pode ser que isso nunca mais tenha. E se você às vezes for atrás de escute, você pode se estrepar. E aí de repente você sair da presença do rei, sair da mesa do rei, porque você quis apenas uma restituição para mostrar para a sociedade. Não faça isso em nome de Jesus. Hoje à noite é a noite para você dizer: Senhor, eu creio na tua restauração e que o melhor caminho dela é que eu me assente na tua mesa. E eu sei, irmão, escute-me bem, o Senhor levanta pessoas para restaurar as nossas vidas.
Pode ser que o Senhor não levante pessoas para restituir a minha vida, mas que Ele levanta para restaurar, Ele levanta. E nessa noite o Senhor Deus está aqui, e certamente no meio da igreja Ele vai fazer isso na vida de uns para com os outros. Portanto, eu quero orar por você. Eu quero agradecer as pessoas que me acompanharam aqui na internet. Se você quiser divulgar esse vídeo, é o mesmo preço. Pode divulgar, é só apertar compartilhar, que você não paga nada por isso. Um beijo, vou orar com meus irmãos aqui. Se você quiser receber a oração, depois você vem aqui no culto. Tá bom? Muito obrigado. Irmãos, nós vamos levantar uma grande